Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Irmãos, nesse momento, vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos confessar as nossas transgressões e pedir perdão do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, reconhecemos que somos pecadores, indignos da Tua bondade e do Teu cuidado, Pai. Mas, firmados em Cristo Jesus, nós Te pedimos perdão, Pai. Nos restaura, nos renova, Pai, mais uma vez, Pai. Envergonhados, mas crentes, Pai, crédulos, Pai, na obra do nosso Senhor Jesus, nós Te pedimos perdão e confessamos, Pai, as nossas dívidas, Pai. Tem misericórdia, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir na restituição, Pai, e na restauração. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento, eu farei a leitura do Salmo 95. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, o salmista nos convida a cantarmos ao Senhor com júbilo, com alegria, celebrar, sentir prazer, ter alegria no rochedo, na rocha da nossa salvação. Então, com ações de graças, possamos de forma sincera, de forma jubilosa, Pai, agradecer e honrar, louvar o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que estendeu a sua bondade em nossas vidas em Cristo Jesus. Façamos uma oração, irmãos.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos porque reconhecemos a tua bondade, reconhecemos o teu cuidado em nossas vidas e na vida dos nossos familiares, daqueles que estão achegados perto de nós, Pai. Ó Deus, nos guarda, Pai, guarda o nosso coração, a nossa mente, Pai, nesses dias tão complicados, Pai. Nos protege, tem misericórdia. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, entoar cânticos a Ele, celebrar o seu nome. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é solo e escudo. Pois o Senhor é solo e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem
ti. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor irei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor irei. Porque a tua mão, só as vozes. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. o meu Pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor irei. Santo Espírito, ó Deus, muito obrigado, Deus, por mesmo distante estarmos louvando, Senhor, o Teu nome, estar entoando os louvores, ó Deus, e salmos diante de Ti. Recebe, Senhor, esses louvores, ó Deus.
como aroma suave às tuas narinas, ó Pai. Dai-nos, Senhor, saúde, dai-nos fé dia após dia, Pai, para que não venhamos, Senhor, esconder mais o pecado, Senhor, de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, ó Deus. Fala-nos na Tua palavra, com Teu servo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, faremos a leitura do Evangelho segundo João, de parte do capítulo 16, parte do versículo 37. João 16, versículo 33. João 16, 33 é o último versículo do capítulo 16. Eu vou ler a segunda parte. Assim diz a palavra de Deus, palavras do nosso Senhor. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui. Oremos. Senhor Deus, guarda cada um de nós, tem misericórdia de todos os que estão ouvindo esta mensagem, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir na compreensão e principalmente na aplicação em nossas vidas, Pai. Nos consola, nos guarda com a Tua palavra. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, um texto bastante conhecido por todos e muito usado por muitos. Um texto de consolo em que o Senhor, no final deste capítulo 16, nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há um encorajamento do Senhor e Ele nos diz aqui algumas coisas bem interessantes. Antes, eu vou explicar melhor algumas palavras, ainda que muitos entendam, é sempre bom refletir sobre cada uma delas. A palavra mundo, aflições e aqui o verbo no sentido de vencer. Mundo, nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, ele aparece muitas vezes como criação de Deus. Em João 17, por exemplo, no capítulo 4, o nosso Senhor Jesus nos diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui o Senhor Jesus aponta para essa palavra no sentido de criação de Deus. Em Atos 17, no versículo 24, está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui também é o sentido de criação de Deus, portanto, uma coisa boa, muito boa. Em outro texto, o sentido da palavra mundo tem um outro significado. Em João 3, por exemplo, João 3,16, nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, a palavra mundo aqui não é o mundo no sentido de criação, nesse sentido, mas sim no sentido de humanidade. Aqui se fala de povos, de todas as raças, etnias, e é uma coisa bastante abrangente. Tanto é que no versículo 17 nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e mais adiante diz que aquele que crer nele não é julgado, e aquele que não crê já está julgado. Então aqui aponta para indivíduos, ou seja, aqui a palavra mundo significa humanidade. Então mundo, que no grego lá, na grande maioria dos textos, é a palavra cosmos, que pode significar criação de Deus, em outros textos pode significar humanidade. Mas nesse texto em particular, a palavra mundo tem outro sentido. Tanto que se nós lermos o texto, nos diz que o Senhor Jesus fala que Ele venceu o mundo. Então o mundo aqui, nesse caso, é algo que está em oposição a Deus, é algo que confronta a Deus. Então aqui o mundo pode ser entendido como um sistema de valores, costumes conjunturais, o ambiente de um modo geral em que o homem vive. E eu falo aqui tudo que está relacionado com a sua vida, as coisas que ele come, as coisas que ele vê, que ele assiste, que ele ouve, as normas conjunturais que ele tem que obedecer.
nesse sentido, a própria cosmovisão do mundo que é de confronto a Deus. Nesse sentido é que a palavra mundo aqui é utilizada. Portanto, um sistema de valores que é oposto, confronta, é contra Deus. É nesse sentido que o Senhor Jesus aponta para a expressão mundo. Esclareço, e creio que é importante entendermos, que não é matéria, não é o que nós entendemos como matéria, como se matéria fosse algo mau, e não é. As Escrituras nos dizem, por exemplo, que o corpo é templo do Espírito Santo do Deus vivo, então a matéria não é algo mau, mas aqui é um sistema de valores, é uma cosmovisão, é algo que permeia a vida do homem em todo o tempo. Alguns versículos falam desse mundo nesse sentido. Em João 12, por exemplo, a partir do versículo 44, Jesus clama e diz que quem crer nele, não crer somente nele, mas naquele que foi enviado, que enviou. E ele continua: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Em 1 João, lá nos diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente percebe aqui que essa expressão mundo é um pouco diferente das outras duas. É a ideia, portanto, de um mundo que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo. Esse texto tem uma outra palavra, a palavra aflição. Em algumas outras traduções aparece a palavra tribulação, mas tribulação talvez tenha um significado mais forte. A ideia de aflição aqui, irmãos, é uma ideia de tribulação também, mas angústia, sofrimento, dor, agonia e inquietação. A própria inquietação do dia a dia por coisas até pequenas, isso já é alguma aflição. E o verbo que é utilizado lá na frente, no mundo passais por aflição, a ideia é que é uma coisa normal, natural da vida das pessoas. É algo recorrente na vida de qualquer um e não há como escapar dessas coisas. Todo e qualquer homem vai passar em algum momento de suas vidas e, com certeza, em vários momentos, por aflições, por inquietações, por sofrimento, por dor, eventualmente agonia, tribulação, angústia e etc. Então, essa é a ideia de aflição. O contexto, irmãos, em que aconteceu, em que o Senhor Jesus pronuncia essas palavras, é o contexto em que o Senhor está com os discípulos e ele se reúne no cenáculo e ali acontece a última ceia. Em João 13, no versículo 19, ele diz que ele é o eu sou. Então aquela expressão que para o judeu é bem clara, o eu sou é o Deus de Israel, é o Deus vivo. Ele faz uma afirmação bastante contundente e ele avoca sobre si o ser divino. Ele lava os pés dos discípulos no capítulo 13. No versículo 21 e 26 de João 13, ele indica o traidor. Indica Judas, aquele que andava entre os 12 e traiu o Senhor Jesus. No versículo 25, ele fala que o novo mandamento ele dá aos discípulos, que eles se amassem uns aos outros, e nisto eles seriam reconhecidos como os discípulos de Cristo, se houvesse amor entre eles. Mais adiante, ele alerta Pedro do que aconteceria no futuro. Capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus conforta os discípulos. Versículo 9, ainda do capítulo 14, ele afirma que ele e o Pai são um. Mais adiante, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus fala do Consolador, aquele que viria, e o Consolador, ele viria para consolar, para habitar aqueles que são de Deus. João 15, versículos 18 e 19, o nosso Senhor, ele fala dos discípulos e o mundo, novamente essa expressão mundo. Versículo 18 do capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aqui ele usa a expressão mundo novamente nesse sentido, e deixa claro que os discípulos dele não são deste mundo, e o mundo os odeia tal como odeia o próprio Cristo.
mais adiante, no capítulo 16, o nosso Senhor fala da missão do Consolador e deixa claro aos discípulos que estava chegando a hora da sua partida. A partir do versículo 20, ele diz algo que deixa os discípulos bastante aflitos, preocupados. No capítulo 16, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui, irmãos, abate uma certa tristeza, uma certa preocupação dos discípulos. Aquela ceia era uma ceia em que o ambiente era um ambiente de tristeza. Havia aquele aviso do Senhor que estava chegando a hora da sua partida. E também havia aviso do Senhor que coisas não muito boas iriam acontecer com os discípulos. Versículo 25 a 28, palavras de despedida aos discípulos. O Senhor Jesus diz a eles: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E aí os discípulos, irmãos, eles bastante angustiados com tudo que estava acontecendo naquela ceia. É bom esclarecer, irmãos, que nesse momento Judas já havia se retirado, Judas já tinha saído do meio deles. Versículo 31, o Senhor Jesus faz uma pergunta muito importante aos discípulos: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Senhor os avisa que no momento muito importante, eles seriam dispersos, cada um para a sua casa. E, aparentemente, o nosso Senhor ficaria só. Mas ele diz que o Pai está com ele. Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, o que aflige os homens de um modo geral? A incapacidade de ser o que desejariam ser. Isso aflige muitos homens, porque eles percebem que são incapazes de serem o que eles de fato muito anelariam ser. A impossibilidade de ter o que querem. Muitos querem muitas coisas ou até poucas coisas, e essas coisas que ele quer ter, esses bens, os recursos, são impossíveis para ele. A dor física, a dor emocional, advindas, causadas por perdas de vários modos, expectativas frustrantes. Ele olha para frente e o que ele espera do que vem na frente da vida dele não são coisas agradáveis. Tudo isso aflige os homens de um modo geral. E a vida dos homens, em muitos casos, é aflição em cima de aflição. Eu falo aqui, irmãos, de um homem qualquer, de qualquer homem. Aqui, por exemplo, falando de Judas. Judas andava com Cristo. Judas era reconhecido como um dos discípulos do Senhor Jesus. Judas era um dos 12. Em João 12, a partir do versículo 4, nos fala que Judas Iscariotes, ele diz acerca de um perfume em que uma mulher, ela passa nos pés do Senhor Jesus, e ele diz: por que não vender o perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? E isso ele falou não porque ele estivesse preocupado com os pobres, mas porque ele carregava a bolsa e ele tirava dela o que nela era lançado. Ele era um homem que roubava do que era recolhido, ele era aquele que cuidava dos recursos dos 12. Em Mateus 26,
com relação ao pacto da traição. Mateus 26, a partir do versículo 14, nos diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Entenda uma coisa, irmãos: o Senhor Jesus, ele era considerado perigoso para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus. Ele era considerado perigoso pelos principais do povo. Ele não era visto como um homem que trouxesse algum benefício ao povo. Pelo contrário, ele era visto como um homem perigoso, como um homem que talvez ele devesse parar de fazer o que estava fazendo. E o que Judas fez, talvez por muitos, não fosse um ato errado. E a motivação de Judas, irmãos, a motivação do dinheiro, o dinheiro serve para nos dar conforto, bem-estar, coisas muito boas. E aqui, talvez Judas, nessa ânsia de ter esse conforto, e vejam só, e ao mesmo tempo, ele, de uma certa forma, levar o Senhor Jesus aos principais do povo para que ele fosse preso, talvez na cabeça dele não era uma coisa tão ruim. Mas Judas era um falso discípulo, andava entre os 12, era reconhecido como um dos discípulos, mas Judas era um falso discípulo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala algo com relação a essa questão. Ele diz aqui, a partir do versículo 9: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Ou seja, muitos dos discípulos eram e cometiam essas coisas, mas a partir do momento em que ele se torna discípulo, ele deve abandonar essas coisas e lutar contra essas coisas. E aqui, irmãos, é importante que possamos dizer que quando o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor não está dizendo essas coisas para todos os homens, mas especificamente aos seus discípulos. A palavra foi dirigida aos discípulos e não aos homens em geral. Quais as aflições do discípulo? O seu próprio pecado. Uma das aflições daqueles que andam com Cristo, daqueles que buscam a Cristo, é a sua própria pecaminosidade. É a sua própria incapacidade, muitas vezes, de fazer o que é certo. Paulo, muitas vezes, nos diz lá em Romanos que o bem que ele sabe que ele deveria fazer, ele acaba não fazendo, e isso angustiava ele. Então, o pecado é uma das aflições, com certeza, dos discípulos. Outra aflição é com relação aos nossos próximos, a quem estimamos, a quem estão perto da gente, os nossos amigos mais chegados, aqueles que andam conosco. Qualquer coisa que os afeta, eventualmente pode nos afetar. Numa esfera mais além, uma aflição pode ser os outros, alguém que esteja até longe da gente, mas a nossa compaixão, a nossa sinceridade nessa preocupação em relação a eles, eventualmente nos afligirá. Uma das aflições do discípulo é ele próprio, as suas lutas, as suas dores, as suas expectativas, as suas angústias, aqueles que são dele, a sua família. Também tudo isso são aflições dos discípulos. O Salmo 31, a partir do versículo 9, o salmista nos diz algo da tristeza, do abatimento de um homem. Versículo 9: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo.
Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Ele fala aqui do seu próprio pecado. Isso o abate, isso o entristece. E ele quer que o Senhor tenha misericórdia dele e possa mudar isso em suas vidas. Aí uma das aflições do discípulo. Outra aflição do discípulo são pelos seus companheiros, por aqueles que são próximos, por aqueles que andam com ele. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, nos fala de um homem chamado Epafrodito, e ele diz algumas coisas bastante tocantes em relação a essa relação que ele tinha com essa pessoa. Versículo 25 de Filipenses 2: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele fala isso de Epafrodito. E ele continua no versículo 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Ele fala de Epafrodito. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então ele fala de um homem aqui, que era seu companheiro, que andava com ele, que trabalhava com ele, e esse homem, Epafrodito, era alguém do relacionamento dele. Os outros, de um modo geral, em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele diz algo que talvez muitos não entendam isso, mas os discípulos de Cristo entendem isso. Ele diz o seguinte, que quem enfraquece, que também ele não enfraqueça. Quem se escandaliza, que ele não se inflame. A fraqueza do meu irmão vai ser a minha fraqueza, a tristeza dele será a minha tristeza. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ainda se referindo aos discípulos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há uma compaixão, uma empatia, o andar junto. E nesse sentido, irmãos, os discípulos, eles podem e devem promover o consolo uns aos outros. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Na mesma medida em que Deus me consola, me fortalece, devo eu também consolar, confortar os meus irmãos. Porque a dor dele será a minha dor, a tristeza dele será a minha tristeza. Então, nesse sentido, se Deus me consola, eu tenho o dever, eu como discípulo, como irmão, de consolar aqueles. Irmãos, eu já estou na aplicação. Os sofrimentos também, eles podem ser causas de aflição. E aqui, irmãos, só relembrando, por exemplo, de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 11, aquela carta em que Paulo defende o seu apostolado, em que havia algum tipo de contestação acerca disso, e Paulo diz coisas assim sobre a sua vida com Cristo. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele fala que esteve em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Foi 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, e naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passou na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, entre patrícios, entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em fome, em sede, em frio e nudez. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições, por bastante sofrimento. E aqui, irmãos, é importante que muitas vezes
outros irmãos nossos, em circunstâncias bem diferentes da que vivemos, talvez não aqui, mas longe daqui, passem por situações semelhantes a essa aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A tribulação que veio sobre ele diz aqui, acima das forças, da capacidade deles de suportar, e eles desesperaram até da própria vida. Aqui, um motivo justo para aflição. Outro motivo para aflição, irmãos, são aqueles que são os meus, a minha família, aqueles a quem eu tenho o dever de prover, sustentar, de cuidar. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele nos diz no versículo 6, que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, devem ser conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse tipo de ansiedade é muito comum. Nos tempos que vivemos, talvez isso vai ficar mais constante, mais contínuo na vida de muitos. O que vai acontecer com a minha vida? De que maneira eu vou trazer o sustento, o alimento para os meus? Como é que vai ser a minha vida? O Senhor Jesus, em Mateus 6, ele fala sobre essas coisas. Ele diz, a partir do versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando para os dele. E ele diz mais na frente, no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Essa ansiedade, essa preocupação em olhar para frente e ficar um pouco aflito com o sustento dos meus, com a saúde e com o cuidado dos meus, é natural, isso vai acontecer, mas devemos buscar no Senhor Jesus o consolo, o conforto e buscar o apoio dos irmãos. No livro de Jó, temos a história de um homem em que tudo em que podemos pensar deu errado para ele. Ele ficou doente, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, a mulher não o respeitava, os seus amigos o acusando de pecados, e ele ali numa situação terrível. Em Jó, no capítulo 2, nos diz, a partir do versículo 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco, e com ele raspava a sua pele, porque ele estava com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A sua mulher lhe diz algo, lhe pergunta algo: ainda conservas a tua integridade em meio a tudo isso? Amaldiçoa a Deus e morre. É isso que ela fala para ele. Mas o que ele diz? Naquela condição, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o respeito da esposa, os amigos acusando-o de coisas terríveis. Ele diz aqui: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Os amigos de Jó, quando olham para ele faz Bildade e Zofar choraram, versículo 12, e cada um rasgou o seu manto e lançavam um pó sobre a sua cabeça. Sentaram-se com Jó na terra por 7 dias e 7 noites, e até ali, naquele período,
eles não disseram uma palavra, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Um outro homem, Elias havia vencido os profetas de Baal. Elias havia sido usado por Deus e conseguiu coisas tremendas naquele confronto com aqueles profetas. Mas da feita que Jezabel ameaça, ele corre e Elias está cansado, desestimulado. A impressão que ele tem é que ele está só, ninguém o apoia. Ele está lutando sozinho, ninguém está com ele. As Escrituras nos diz, a partir de 1 Reis, capítulo 19, que ele foi ao deserto, se assentou debaixo de um zimbro e ele pediu para si a morte. Desistiu de viver. Basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu a morte. Ele desistiu da vida, porque ele estava cansado, desestimulado. Mas, irmãos, essas aflições que vão acontecer, que vão ocorrer e que eventualmente já estamos vivendo, passando por elas em nossas vidas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz algo, a partir do versículo 16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, todo o meu ser externo, toda a minha parte física fique corrompida, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, não por minha causa, mas porque Deus, na sua misericórdia, nos consola com seu Santo Espírito. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois que as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aqui, irmãos, há uma palavra para não desanimarmos, não nos colocarmos como Elias, de ficar completamente desesperado e pedir a morte, de forma alguma, irmãos. E entendamos o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 19, o apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. As nossas expectativas, elas não se encerram na vida que hoje vivemos, elas vão além disso. E digo mais, irmão, não há sensação agradável, sensação boa, sensação de prazer que porventura nós possamos ter nesse mundo que se compare ao que está reservado na eternidade para aqueles que pertencem ao Deus vivo, para aqueles que andam com Cristo. Este período em que vivemos aqui é um período que daqui a pouco passa. As aflições, elas virão, irmãos, com certeza virão. Mas entendam o seguinte, em Romanos, no capítulo 5, nos diz algo, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, novamente a palavra não é para todo e qualquer homem, a palavra é para os discípulos. Justificados, os discípulos foram declarados justos por Deus. E por conta disso, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, eles podem ter paz. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, apesar das circunstâncias, apesar das aflições, estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Parece loucura para um homem comum, mas não é para os homens e mulheres que pertencem a Deus. Eles se gloriam nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência,
esperança. Aflições dos discípulos, os seus pecados, a sua natureza, que é complicada, irmãos, como dói muitas vezes se sentir dessa forma. Os nossos próximos, aqueles que estão perto de nós, a quem cuidamos, os outros, por quem temos compaixão e cuidado, nós mesmos, as nossas aflições, nossas lutas, nossas expectativas, a minha família, os meus amigos, os meus allegados, muitas são as aflições. Mas o que o Senhor diz aqui? Para aqueles discípulos, naquele momento em que estavam entristecidos com o que o Senhor havia dito para ele, e que também vale para nós: no mundo passais por aflições. Os discípulos não são desse mundo, não pertencem a esse mundo, mas tem de bom ânimo. Cristo Jesus venceu o mundo, Ele está além do mundo. Em Apocalipse 21, quando há a promessa de novos céus e nova terra, nos diz que Deus fará um tabernáculo com os homens, Ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e toda lágrima derramada será enxugada pelo Deus vivo. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas se passaram. O Salmo 34 nos diz algo, preste bem atenção, irmãos. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não fique com vergonha de ficar quebrantado, abatido, aflito. Não fique. Volte-se para o Senhor Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O livra. Salmo 25, o salmista, ele ora ao Senhor. Eu vou ler aqui a oração do salmista: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui, além da aflição, a solidão. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O Senhor Jesus nos disse: no mundo passais por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele disse essas coisas para que possamos ter paz. Em Romanos 8, algo nos diz aqui, e eu vou encerrar com esse texto. Romanos 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Lembrando aos irmãos que não somos deste mundo. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, no mundo passais por aflições. Irmãos, para aqueles que estão em Cristo, nós não somos deste mundo. O nosso Senhor Jesus venceu este mundo. Tem de bom ânimo, não desanime, porque o nosso Senhor venceu o mundo. E tenham a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede qualquer compreensão humana. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa aflição, nos ajuda na nossa preocupação, Pai, na nossa ansiedade, na nossa inquietação, Pai, no nosso sofrimento, na nossa dor, Pai. Nos ajuda, Pai. Olhamos para frente muitas vezes preocupados. Ó Deus, tem misericórdia, Pai.
Guarda a tua igreja, Pai, guarda os teus discípulos, Pai, e que possamos, Pai, ter paz em Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor e que, Pai, Tu venceste o mundo, Pai, e que, portanto, Pai, não devemos nos desanimar, porque estamos em Ti. Tem misericórdia, Pai. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Façamos uma oração de encerramento dessa devocional agora. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, o teu cuidado. Te pedimos, Pai, que tu estendas a tua mão sobre as nossas vidas. Nos guarda das aflições, nos dá força e vigor para podermos superá-las. Nos dá força e vigor para que possamos também consolar a outros, Pai. Ó Deus, nos dá a convicção, Pai, da nossa necessidade, do teu perdão, da tua restauração em nossas vidas por causa do nosso pecado. Ó Deus, enche os nossos corações de empatia, de compaixão pelos outros, Pai, pelos próximos. E que a tua igreja, Pai, possa cuidar uns dos outros, Pai. Que possamos caminhar como irmãos, como discípulos, Pai, nos protegendo, nos cuidando, andando em amor, como está aqui nas tuas escrituras. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Obrigado, Pai. Protege cada um daqueles irmãos que estão em suas casas e nos guarda, Pai, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós choramos, Pai Santo. Amém.